Você tem sido abençoado? Deus tem te dado muitas coisas? Tem, né? Deus tem nos dado muitas coisas. E o que eu faço com isso que Deus tem me dado? Deus tem me dado tantas coisas. O que eu faço com isto? Você já parou para pensar? O que nós fazemos com aquilo que Deus tem nos dado? E eu trabalhando na mensagem, já me veio a primeira multiplicação de pães e peixes, ali em Mateus 14. E temos as crianças que vão ter, quem sabe tem um pão lá. Ai, glória a Deus, queridos. Glória a Deus, vamos orar pelas crianças. Obrigado pela lembrança. É muita emoção. Obrigado, Pai amado, pelas crianças, pelos juniores, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça e a vida deles. Teu cuidado, Teu ministrar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela lembrança. Glória a Deus, as crianças sendo ensinadas e a palavra nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar ainda quando for adulta, quando for madura, né? Não se desviará dela. E tenho tido a oportunidade de estar proclamando. A palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia. Às vezes a gente vê pessoas que começam bem e de alguma forma se desviam, mas continue declarando. A palavra não volta vazia. Eu tenho um exemplo assim, uma pessoa que conversei com ela e ela aceitou Jesus. Aquilo foi assim na hora. E com o cônjuge dessa pessoa estou trabalhando, acho que já, se não me engano, uns 5 anos. A água mole em pedra dura bate tanto até que fura. Uma hora vai. Não desista. Tá? Alguém insistiu comigo, não desistiu. Tá? Alguém insistiu com você e não desistiu. Tá? Não desista. A palavra não volta vazia. Voltando, não esqueci mais nada, né? À noite tem testemunhos do encontro. Voltando aqui para Mateus 14, primeira multiplicação de pães e peixes. E eu tinha colocado como título da mensagem, repartindo. Mas aí, trabalhando na mensagem, me veio a palavra de estarmos glorificando ao Senhor. Glorificando ao Senhor. Como é que eu faço isso? Vocês querem saber? Sim? Amém. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. E nós lemos assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Manda as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo Jesus mandado a multidão
que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Lendo esse texto e trabalhando ele um pouco mais, a gente começa a descobrir algumas coisas a mais. Ler a Bíblia é algo simplesmente fantástico. Nós frutificarmos no reino. Quando nós frutificamos, nós glorificamos a Deus. Quando você frutifica, você glorifica a Deus. Uma das coisas que nós temos de nós estarmos conversando com Deus, a oração, cada oração tem o seu risco. É de Deus ou não é? Vou orar. Aconteceu ou não aconteceu? Cada oração tem o seu risco. Mas Deus é Pai e tem prazer em atender os seus filhos. Deus é Pai e Ele tem prazer em te atender. Porque você é filho e você é filha. Então cada oração tem o seu risco, sim, porque nós trabalhamos em fé, mas Deus tem prazer em responder os seus filhos. Lendo um dos livros aí, o Randy Clark, ele fala assim: falamos do que cremos, mas a nossa certeza vem do nosso relacionamento com Ele e da revelação dele. Nós falamos aquilo que Deus nos revela. Deus nos mostra as coisas, Deus nos revela as coisas, e nós falamos isto. E Deus quer ser, sim, glorificado através da minha e da tua vida. Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. Como é que nós fazemos isto? Uma das primeiras coisas é a intimidade com Ele. Eu preciso investir tempo, gastar tempo, dar tempo, como queira chamar, na leitura da palavra. Não tem como eu ter intimidade com alguém não me dando tempo para esse alguém. As pessoas mais próximas nós conhecemos mais. Nós sabemos o que elas gostam de comer, nós sabemos às vezes alguma cor de roupa, nós sabemos algumas preferências. Por quê? Por causa da intimidade, por causa de andar junto. Quando nós falamos em oração, nós estamos falando em clamar no particular e assumir riscos em público. Nós corremos um certo risco quando nós oramos em público. Mas nós trabalhamos em fé. Por quê? Porque nós ouvimos a Deus. Então eu preciso ser, sim, audacioso. Eu preciso me lançar para isso e crer que aquilo que Deus me falou vai acontecer. Mas aquilo precisa ser proclamado. A nossa oração, quando nós oramos, qual que é o nosso foco? Já escutamos outras vezes de irmos para Deus com a nossa listinha de mercado. Quando eu vou no mercado, normalmente se são mais que 3 coisas, eu preciso anotar. Senão depois eu chego para casa, me perguntam, você não trouxe aquilo? Esqueci. Nós às vezes vamos para Deus com essa listinha. Deus, eu quero isso, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eu quero isso, eu preciso daquele outro, obrigado, amém, tchau. É monólogo, não é oração. Deus não teve nem tempo de responder. Mas quando nós oramos aquilo que o Pai deseja, nós mudamos o nosso foco. Estarmos sensíveis,
no estar buscando aquilo que o Pai tem nos revelado. O propósito da oração, um dos propósitos, né, é Deus ser glorificado. Quando nós oramos e quando nós cumprimos com aquilo que Deus tem nos falado, quando nós fazemos aquilo, quando nós colocamos fé naquilo, Deus está sendo glorificado. A nossa obediência, então, glorifica a Deus. Como é que nós fazemos isto? Nós buscamos em Deus, nós trabalhamos, nós buscamos em Deus, nós vamos para a oração, nós vamos para o tempo secreto, nós recebemos algo de Deus e nós compartilhamos isso que nós recebemos. E se a minha oração for só eu para mim, com as minhas coisas, como é que eu vou compartilhar algo com você? E nós sabemos que uma das coisas para nós aumentarmos o amor uns pelos outros é estarmos orando uns pelos outros. Ore pela pessoa. Tudo bem, tem pessoas que são mais fáceis de orar, né? Tem pessoas que não são bem tão fáceis assim, né? Mas a gente precisa amar. Como é que vai aumentar o amor para essa pessoa? Orando por ela. Ore por ela. E você vai ver algo assim. Tenha um pouco mais de contato, converse, escute a pessoa. Nós tivemos um evento, assim, um final de semana bastante agitado, final de semana passado. E a cunhada, ela veio a ser promovida. E nesse meio tempo, a gente vai resolver a questão da papelada. E eu fui com a irmã dela resolver a papelada. Eu já conheço a irmã dela desde sempre. Mas nessa conversa, nessa arrumaça de documentação, vai num lugar, vai no outro, resolve aqui, resolve ali. Eu pude ver a preciosidade de pessoa que é. Eu nunca tinha visto isso nela. Mas esse tempo de comunhão, esse tempo de estarmos juntos, resolvendo as coisas, a preciosidade da pessoa que é. Então tem pessoas que são muito preciosas e a gente não sabe. Não tem comunhão. Ou não ora, né? Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos de Deus. Nós buscamos em Deus e nós entregamos aquilo que nós recebemos. Você busca em Deus e você dá aquilo que Deus tem te dado. Eu entendo que os nossos dons funcionam assim. Quais dons Deus tem te dado? O que Deus tem pedido para você fazer? Uma das outras maneiras de nós estarmos glorificando a Deus é estarmos usando os nossos dons. Aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem nos dado, nós trabalhamos naquilo, e nós servimos a Deus com aquilo. Nós fomos edificados com o louvor aqui. Nós fomos edificados. Por que nós fomos edificados? Porque alguém resolveu investir no seu dom. Alguém resolveu ser um agente abençoador, e para ser isso tiveram que trabalhar no som. Tiveram que trabalhar na música, tiveram que trabalhar no instrumento. A gente não aprende a tocar um instrumento do dia para a noite. Não cai do céu. Precisa de ensaio, precisa de tempo, precisa de finanças. E nós fomos edificados. E a cada domingo nós somos edificados. Por quê? Porque tem gente usando aquilo que Deus tem dado. Todo mundo foi chamado a estar aqui na frente? Não. Cada um tem o seu lugar. Temos gente cuidando do estacionamento. Temos gente cuidando das crianças. Temos gente cuidando da recepção. Cada um tem o seu lugar. Mas nós darmos aquilo
que Deus tem nos dado. Você estar usufruindo aquilo que Deus tem te dado. Você se dispor a ser um agente abençoador. Eu preciso que você ore por mim. Mas eu também preciso orar por você. Nós precisamos ter esse vai e vem. Eu preciso que você ore por mim e você precisa que eu ore por você. Eu preciso do teu dom. Eu preciso que você exerça o teu dom. E você vai precisar que eu exerça o meu dom. E nós dois crescemos juntos. E quando nós exercemos o nosso dom, pois é, nós vamos errar também. Nós vamos errar, não tem como, somos gente. Domingo passado, algo interessante chamou atenção para isso. A pessoa que estava nos avisos, ela errou e clicou no lugar errado lá. E apareceu o aviso da semana anterior. Mas depois consertou, os avisos foram dados. E depois ela disse, pastor, me perdoe, eu errei. E eu pensei assim, pois é, eu nunca errei nisso. Eu nunca passei um aviso errado. Quer saber por quê? Eu nunca fiz. Como é que eu vou errar? Nunca fiz. Quem faz acaba errando. Mas cresça com o erro. Aprenda como não fazer. Nós só vamos crescer fazendo. Nós só vamos crescer fazendo. Você só vai crescer no teu dom exercendo o teu dom. Não tem como nós crescermos em algo e não trabalharmos naquilo. Não exercermos isto. A maturidade ela vem, mas você precisa crescer no teu dom. Nós glorificamos a Deus servindo. Quando nós estamos falando de dons, os dons como que autenticam as boas novas. Você precisa ser audacioso, você precisa ser, fugiu a outra palavra, não corajoso também, mas ousado. Você precisa ser ousado. As trevas não querem. Aí você precisa ser ousado. E essa ousadia cresce com o tempo. A estratégia cresce com o tempo. Pessoas lá fora estão ansiosas por uma outra vida. Não importa quem é, estão ansiosos por outra vida. Duas, 3 semanas atrás, talvez, fazendo minha caminhada, encontrei um que já veio aqui muitas vezes no Misericórdia, tempo do Misericórdia, né? E ele estava andando com outro rapaz, e ele diz, pastor, ora por mim. Falei, ora por mim, rapaz. Mas orei, tá? Pedindo oração. Morador de rua. Pedindo oração. Tive essa semana médico, conversando com ela. Interessante que ela começou a conversa. Ela começou a ministração. E ali no consultório ela pôde aceitar Jesus. Sendo comovida. Também está esperando Jesus. Também está esperando alguém que fale de Jesus para ela. Então seja ousado. Seja ousado. Use aquilo que Deus tem te dado. As pessoas estão sedentas por uma mudança de vida. Seja ousado. Para nós termos os dons trabalhados, o quanto melhor eu vou escutar, tanto melhor eu vou afinar o meu ouvido, tanto melhor eu vou falar. Tanto melhor a minha
ligação com Deus, tanto mais afinado o meu ouvido está, melhor eu vou transmitir a mensagem dele. Se nós olharmos, por exemplo, uma cura é o perdão de Deus em ação. Eu mereço a cura? Não. E por que eu tenho ela? Por causa da graça de Deus. Se olhar pelo merecimento, nós não merecemos. Mas Jesus me deu as coisas, eu recebo elas, e aí eu tenho elas. Mas para muitas vezes a cura ser estabelecida, eu preciso que você ore por mim. E eu preciso orar por você. Nós precisamos ter essa via de duas mãos. E não termos medo. Medo não vem de Deus, queridos. Medo não vem de Deus. Tá? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Vai. Tá? Vai sim. Deus é fiel. Mas eu preciso ser ousado. Eu preciso correr esse risco de orar por alguém. Já orei por pessoas que não foram curadas fisicamente. Mas com certeza foram ministradas. Nem sempre a gente entende tão bem o propósito de Deus numa cura, numa enfermidade. Mas continue batalhando, continue orando. Entregue aquilo que você tem. Entregue aquilo que você tem. Nós temos muitas coisas em mãos. Trabalhando nisso, olhando, Deus entrega aquilo que tem. Moisés tinha um cajado. Tinha lá um galho na mão, lá, um varão lá na mão. A viúva, quando o profeta foi conversar com a viúva, tinha um punhado de trigo e um pouco de azeite. Amós tinha a palavra. O pedinte lá, o aleijado, ele estava pedindo dinheiro para Pedro e João. Pedro e João diz, dinheiro não tenho, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E eu hoje? O que eu tenho hoje? O que nós temos hoje nas mãos? Nós não temos aí um punhado de trigo e um pouco de azeite, nós temos um cajado na mão. Tá? O que eu tenho hoje nas mãos? Eu tenho um rema de Deus na minha vida. Você tem um rema de Deus na tua vida. Algo que Deus te deu, muito claro. E Ele espera que você compartilhe isto. Nós temos 2 braços. O que nós fazemos com 2 braços? Você pode, a pandemia nos afastou disso, mas isso está voltando, amém? Você pode às vezes dar um abraço a uma pessoa. E tivemos uma oportunidade, uma porção de anos atrás. Uma pessoa entrou no templo. Provavelmente foi quando nós estávamos, antes de nós irmos para Tenente aqui ainda. E essa pessoa ela foi abraçada. De alguma forma, Deus me levou a dar um abraço nessa pessoa, nesse homem. E um tempo depois, nós conversando num casamento, ele diz, aquele dia que você me deu aquele abraço, eu entrei no templo, dizendo, Deus, eu quero saber se o Senhor existe. Eu quero saber se o Senhor me ama. Eu não sabia dessa conversa com ele. E eu dei um abraço nele. E foi a confirmação dele. Quanto custou esse abraço? Nada. Simplesmente ir lá e dar um abraço na pessoa. O que você tem? Entregue aquilo que você tem. Entregue aquilo que você tem. Você já foi curado de algumas coisas. Ore por pessoas nessa área específica. Você tem alguns milagres na tua vida. Ore por isso. Você tem o teu testemunho, que é muito precioso, sim. Conte ele. Eu preciso conhecer o teu testemunho. Eu preciso saber, eu quero saber como é que você aceitou Jesus, como é que você andou, o que você fez antes, o que você fez depois.
Quais são as tuas experiências que você teve com Deus? Quais foram os livramentos que você já teve com Deus? Já foram bastantes. Conta eles, compartilha eles. Tá? Conta eles para alguém. Eu estou te dando a oportunidade, daqui a um pouco você vai ter a oportunidade de levar isso à prática. Tá? De você ser um agente abençoador. Abençoe alguém com a tua oração. Abençoe alguém com a tua palavra. Abençoe alguém com uma palavra profética. Tá? Com um ouvido para mim, o outro ouvido para o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que eu falo para quem? Vai trabalhando, te vira. Tá? E você vai ver o milagre acontecer. É um desafio para nós sabermos ou termos resposta nas orações, porque nós não temos por demais a cultura de compartilharmos, de nós testemunharmos o que Deus tem feito. Se você talvez não tenha uma oração específica para alguém, alguém orou por você e aquela oração fez diferença. Fala isso para a pessoa. Diga isso para ela, olha, aquele dia que você orou por mim assim, aconteceu isso, isso, isso. E você vai estar animando a pessoa a continuar orando. Mas compartilhe com alguém aquilo que você tem. Lendo aqui, voltando para o nosso texto, primeira multiplicação de pães e peixes. Quantos pães foram dados e quantos pães foram dados para Jesus? Quantos? 5. Está escrito aqui. Foram 5. Quantos discípulos Jesus tinha? O que aconteceu de 5 para 12? Multiplicou. Ali já multiplicou. Porque Jesus tinha 5 pães. Ele tinha 12 discípulos. E os 12 ganharam pão. Ali já multiplicou. Os discípulos, eles creram nessa palavra. E eles entregaram para esses 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Aonde esse pão multiplicou? Aonde esse pão multiplicou? Mais alto. Aonde esse pão multiplicou, queridos? De quem? Esse pão multiplicou na mão dos discípulos. Esse pão multiplicou na mão dos discípulos. Porque eles receberam um pão. Não sei o tamanho do pão. Cultura de lá, aqueles pães redondos, parecem uma pizza assim, né? Eles chamam de pão sírio, né? E eles foram quebrando o pão e foram distribuindo. Aquilo foi multiplicando na mão deles. Aqueles 2 peixes viraram 12 peixes. E aqueles 12 peixes multiplicaram-se para 5 mil pessoas, 5 mil homens. Talvez lá o quê? Talvez umas 10 mil pessoas. O que nós temos nas mãos? O que nós temos nas mãos? Deus quer multiplicar isto. O discípulo, ele não creu naquilo e ele se recolheu. Aquele pão multiplicou? Se eles tivessem feito isso? Não. Não teria multiplicado. Por que multiplicou o pão? Porque eles deram. Porque eles creram na palavra de Jesus e fizeram o que ele tinha acabado de mostrar para eles. Multiplique aquilo que você tem.
Compartilha aquilo que você tem. Nem que for um pãozinho só. Nunca cote por pequeno aquilo que Deus tem te dado. Nunca ache, tá? Eu tive que trabalhar isso por um bom tempo, questão do testemunho, porque nós tivemos um pastor de jovens e ele tinha um testemunho assim muito forte. E aquilo que ele viveu eu não cheguei nem perto. E eu sempre achava que o meu testemunho era pequeno. Até o dia que Deus me ministrou, o testemunho dele é o dele, teu é o teu. Ele tem o testemunho dele e você tem o teu. Qual que é melhor? Não tem melhor, só tem diferente. Você tem um testemunho e eu tenho outro. E nós compartilhamos aquilo que Deus tem nos dado. Muito simples. Nós entregamos aquilo que nós temos. Se você quer ver multiplicado aquilo que Deus tem te dado, compartilha. Compartilha. Tem pessoas esperando a tua oração. Tem pessoas esperando a tua oração. Tem pessoas esperando o teu pão. Para você dar para a pessoa e a pessoa ser nutrida, ser saciada. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso que você me entregue o pão que você tem. E eu preciso entregar o pão que eu tenho. E nós precisamos fazer isso mutuamente, queridos. Reparta aquilo que o Senhor tem te dado. Reparta aquilo que Deus tem te dado. Nós vamos colocar em pé, por gentileza.